Olá, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Semanalmente, estamos com a nossa edição inédita, todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas ao vivo, com reprise em horários alternativos aqui na grade da Santa Cecília TV. É uma satisfação muito grande tocar esse projeto comunicativo da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Vamos aos convidados da primeira metade do programa. Estamos aqui ao lado do presidente da Câmara dos Vereadores de Santos, assumiu agora em janeiro, que é o vereador Adilson Júnior. E ao meu lado também o presidente da CDL Santos Praia e mantenedor, vamos dizer assim, desse programa, que patrocina esse projeto comunicativo, o Nicolau Obeide. Adilson, prazer ter você conosco. Eu agradeço, Zé, uma alegria aqui, Nicolau, amigo de casa, já agradeço aqui a oportunidade. Ok, e o Nicolau Obeide, hoje recebendo aqui o presidente da Câmara, né, prestigiando o nosso trabalho também. Nós recebemos aqui o Adilson, presidente da Câmara, nobre vereador, e com esse vozeirão também. É verdade, é do rádio, né? Veio do rádio. De rádio. Aprendi com o Zé. Fui da escolinha do Zé, aí faz tempo. É um Legal. prazer tê-lo aqui, Adilson. Obrigado por ter aceito o convite. Ô Adilson, então, como é que você avalia você chegar no comando da casa, né, uma Câmara tão histórica, tradicional, sendo que é apenas seu terceiro mandato, correto? E você é um quadro jovem da política, né? Você achava, quando você iniciou, falou, puxa vida, vou buscar uma candidatura, vou buscar um espaço, vou colocar meu nome para apreciação do eleitor. 2 mandatos depois, eu entendo com prazo até curto, né? Tantos vereadores experientes, você já conseguiu esse respaldo dessa liderança? Olha, Zé, primeiro é de fato uma responsabilidade, né, bastante grande, porque a Câmara tem um papel fundamental nas questões que permeiam a nossa política municipal. Né? Claro que quando você entra na questão pública, né, ainda mais nessa nossa política contemporânea, você sempre tende de alguma forma a ascender, né, ocupar novos espaços. Eu acho que isso na vida, a gente tem este perfil, né, de sempre buscar algo a mais. É claro que quando você entra na política, você tenta galgar alguns caminhos, né? Isso nunca esteve no meu feitio permanecer inerte e tal. E lógico que a presidência da Câmara é sempre um desafio bastante grande, um desejo, né? Porque você ali, de fato, administra a questão da Câmara, não só na parte política, ou seja, na pauta política, mas em especial administrativa. E é um prazer, né? Claro que a gente não esperava a curto prazo, né, isso acontecer, mas eu acho que o caminho que a gente desenhou na política, né, uma forma, né, de transparência, de lealdade acima de tudo, acima de tudo na política, por mais que há disputas, e na Câmara não é diferente, ou seja, há um momento que a disputa eleitoral que todos nós, de alguma forma, disputamos entre si, entre os 21, 300 outros candidatos que pleiteiam, mas eu acho que você sempre tem que pautar a sua vida política também como pauta a vida, né? Na lealdade, né? Na amizade, ou seja, não deixar isso percorrer outros caminhos. Eu acho que isso é o que nos levou, né? Porque, como você disse, são 2 mandatos apenas, eu completei agora, no dia 7, 36 anos, ou seja, relativamente, né? Claro que a Câmara renovou bastante, mas nas 2 legislaturas eu fui o vereador mais jovem da cidade, ou seja, entrei com meus 28 mais jovem e permaneci. Mas mostrou um bom poder de... Uma boa habilidade política, de política e negociação, porque, afinal de contas, lá tem bastante pessoas já antigas. Sem dúvida, né? Não, temos pessoas... Que já domina, porque uma coisa é ser eleito vereador, a outra coisa é conseguir administrar 20 outros vereadores, né, num consenso. Verdade, é um privilégio, viu, Beide? Na verdade, assim, somos em 21, né, uma Câmara também renovada, né, nós reelegemos 11 vereadores, 12 vereadores e 9 novos vereadores, né? E, além de tudo, um partido como o meu que apesar da coligação ter feito 3 vereadores, mas um partido que eu pertenço ao PTB, só elegeu eu enquanto representante. Então é um desafio maior. Você começou no PT, né? Comecei no PT. Tive uma legislatura e meia pelo PT, na metade do meu segundo mandato, na janela e tal, e com tudo isso que a gente acompanhou aí no nosso país, resolvi migrar de partido e estou no PTB.
Então, isso também é lógico que as pessoas consideram, porque, por exemplo, você tem o PSDB, partido do prefeito, que tem 8 parlamentares eleitos. Né? 8 fora os que foram transferidos. Né? Não, 2 que viraram secretários, né? Mas tem 8 assentos na Câmara. Só emendando aí, que você permitindo aí, Zé, só emendando isso daí, como é que você enxerga essa... O sujeito foi eleito, para você como vereador eleito, você ocuparia um cargo de secretário? Olha, Você estaria traindo um pouco o seu eleitorado, no sentido... Eu penso assim, se de repente fosse o primeiro mandato, pode até ser que você, por exemplo, não experimentou daquilo que a população te conferiu, que é o privilégio de ser vereador, ou seja, ainda mais em eleições disputadérrimas, como é em Santos. Mas os 2 que foram, os 3, né, hoje, a nomeação do Hugo Dupré, na FUP, são 3 vereadores que foram alçados ao Executivo. Sadal, Cacá e agora o Hugo Dupré, que saiu a nomeação hoje como presidente da FUPS. Ou seja, mas todos eles, o Sadal, por exemplo, de 3 mandatos, a gente acompanha as mesmas legislaturas, o Hugo também, né, a gente entrou no mesmo ano na Câmara, tanto o Hugo quanto o Sadal e eu. O Sadal foi seu antecessor, né, como presidente. Como presidente, exato. Não, anterior. Foi o Constantino. O Sadal foi o anterior. Exatamente. Foi o anterior. Com seu primeiro mandato do Marcos de Roses, o Manuel Constantino assumiu. Isso. Né? Então foram 3. Então, mas voltando, eu acho que não tem... Porque a Câmara, é o que eu costumo dizer, ela é um grande aprendizado, em todos os sentidos, né? E de alguma forma, você passa pela Câmara os principais políticas públicas. Tudo é discutido na Câmara, seja no projeto de lei, seja na questão de gestão, esporte, saúde, educação, passa por lá, um grande aprendizado. E você tem uma condição de contato com a população que é ímpar, ou seja, você tem esta proximidade, né? E você consegue ter esse papel de sintetizar os anseios e traduzi-las enquanto a política pública. Então, essas e muitas outras questões corroboram para que um parlamentar, por exemplo, possa virar executivo. Eu acho que isso é salutar, não é ruim, não. Porque, assim, o prefeito foi eleito pelas pessoas, pela população, e ele compõe o seu governo, ou seja... E aí, você alçar, assim, não só a capacidade em cada política pública que esses entes irão administrar, mas tem toda uma bagagem do parlamento, que é uma bagagem muito bacana. Hoje, no início do meu 3º mandato, né, eu que sou oriundo da comunicação, tal, mas fiz algumas outras cursos, em outras frentes. Sou muito seguro em dizer que a Câmara realmente ela é uma pós-graduação, um MBA e tudo aquilo que eu classifico como aprendizado. E mais do que isso, o contato com as pessoas, que eu acho que é o principal. O gestor público, mais do que qualquer outra coisa, precisa entender os anseios da população. Né? Então, certeza. Você ter no teu executivo pessoas que tiveram esta experiência e saíram do parlamento, sem demérito aquelas que porventura não lá estiveram e que também desempenham o seu papel, mas eu acho que é salutar para os municípios, e nesse caso para o nosso município. Adilson, você falou o ponto-chave que é ouvir a voz da população, então a gente quer convidar os telespectadores do nosso programa a participarem conosco nessa primeira metade do programa. Temos aí o presidente da Câmara de Santos, o vereador Adilson Júnior. Está aí na sua tela o número que você pode acessar para entrar em contato conosco. O WhatsApp 13 991406444. 13 991406444. Telefone fixo 3289-9495. Como você disse que a Câmara realmente ela recebe muitas informações, né? Tem sua função específica junto à população. E tem 2 temas agora que estão muito em evidência. Um deles, até vocês se manifestaram, tal, por meio da coletiva, foi quanto ao aumento do ônibus, né? Que até a Justiça interferiu, foi de 3,25 para 3,85, agora baixou para 3,45. E vocês foram muito cobrados, né? E você, naquela altura, disse o seguinte: a Câmara não tem como interferir nisso. Por quê? Primeiro que é um contrato. Né? Isso não é uma questão que remete ao Poder Legislativo para a sua aprovação ou para a fixação de tarifa. Ele é feito por 2 entes. A Prefeitura, e que ela faz uma licitação, coloca essa licitação na rua
como foi feito essa licitação, ela é nova, foi feita no governo do atual prefeito Paulo Alexandre. Vencida pela mesma empresa, né? Pela Escabana. E que é aberta a todo o Brasil. Lógico. E ele colocou um teto naquele momento, a passagem até 3,40, se não me engano, e ganhou a Piracicabana com 3,35. Ou seja, então é aberta a qualquer empresa ou qualquer pessoa personalidade jurídica que tenha uma empresa e queira participar do certame, que é a licitação. Então, na verdade, este contrato é feito entre esses dois entes. Santos tem uma particularidade, que ela não é uma tarifa subsidiada, ou seja, nós temos 200 mil passageiros mês aproximadamente, e você traduz isso na tarifa dentre todas aquelas pessoas que embarcam no ônibus. Então você tem dentro desse contrato uma questão do resultado, ou seja, de você não ferir a questão do contrato, por exemplo, na tarifária. Então, por exemplo, com a crise, você tem menos pessoas pegando ônibus. Então, você causa um desequilíbrio. E todos os outros fatores. O diesel que aumentou. Também a idade, né? 65. Os 65 anos. Estão querendo, a Câmara também, a Legislativa está querendo diminuir para 60. É uma não tem almoço de graça, né? Não, exatamente, que nem a tarifa. Então, você precisa saber de onde sai esse valor, por exemplo. Então, mas aí, voltando à tua pergunta, Zé, isso é um contrato estabelecido que demanda de decreto. Ou seja, não passa pelo Poder Legislativo, até porque não tem dinheiro público empregado nesta operação, ele é totalmente pago pelo usuário do transporte, então é um contrato estabelecido entre as partes. A prestadora de serviço, a concessionária no caso, presta o serviço com tudo aquilo que está no contrato, então ônibus, metade da frota obrigatória com Wi-Fi, metade da frota com ar-condicionado, e coloca lá o seu valor da sua passagem e vai corrigindo isso ao longo do contrato, mediante o equilíbrio financeiro do contrato. Então, entre as duas partes, ela manda para o prefeito uma possível correção, ele acata ou não, né? Tanto que ficou 22 meses congelada a tarifa. E agora tomou-se essa decisão de se aumentar. Os ônibus da MTU, eles são bem inferiores e têm uma tarifa maior. Exato. Né? O que é questionado pela população é sim o quilômetro rodado, né? Mas apesar que o custo, né, operacional, eu entendo que é o mesmo. E você sabe que o quilômetro rodado, que é um dos índices... Em Santos é menor, né? É menos. Porque as pessoas fazem às vezes uma comparação, Zé, e baseado no que você me perguntou, muitas pessoas falam, Adilson, mas como é possível aqui em Santos ir para 3,85 e em São Paulo ser 3,85? Mas em São Paulo não é 3,85, a tarifa custa R$ 6,10. Mas por que o usuário paga 3,85? Porque a prefeitura paga 20 milhões de reais. É o subsídio, né? Que é o subsídio. É isso aí. Então, assim, isso é uma opção. Como é em Cubatão? Em Cubatão, custa R$ 4,40 a passagem. O usuário não paga os R$ 4,40, paga R$ 3,60, R$ 3,70. O restante é subsidiado pela prefeitura de cada usuário. Então, ou seja, aqui, se nós temos 200 mil... aproximadamente usuários por mês, podia ser menor. Eu achei que esse número é maior, 200 mil. Eu acho que... Desculpa, 200 mil dia. Não, eu vi um número de 100 mil dia. Não, de ida, né? É? Eu acho que é 200 mil dia contando ida e volta. 200 mil pessoas, mas 200 mil... Eu estava achando um número... Desculpa, é verdade. 200 mil usuários dia. Não usuários, 200 mil... transporte. A mesma pessoa pode andar Exato, 2, 100 mil dia, vai. Exatamente. Pessoas, mas ela vai e volta. Então, Edilson, falar nisso, qual é a sua visão sobre o subsídio? Você é favorável? Eu sou favorável, Zé, desde que nós tenhamos dinheiro para isso. Porque a gente não pode ser irresponsável. Eu acho que o transporte ele é público. E ele, tanto como qualquer outro serviço, como a saúde, como a educação, ele poderia ser subsidiado, desde que nós tenhamos caixa para isso. Ou seja, se a gente, e não é um momento disso, a gente vive num período deficitário. Né? Nós já tivemos em Santos períodos de superávit do nosso orçamento. Ano passado era esperado um superávit de 7% daquilo que foi planejado, daquilo arrecadado. Fechou com 11% negativo, para tanto, 18% a menos, que impacta em 150 milhões de reais a menos no caixa da prefeitura. Ou seja, nós vivemos num período de recessão, não só na cidade, no país, né, um momento da macroeconomia
de recessão e não... O comércio também, muitos lojistas estão... Então, o que acontece? É como uma loja. Se você tem, ou como a nossa vida, a nossa casa, se você tem dinheiro sobrando para fazer um investimento, uma melhora, aí eu acho que aí cabe o subsídio. Tanto que já está aprovado pela Câmara. Nós aprovamos a questão do subsídio utilizando a cota parte do IPVA. Agora, por exemplo, em janeiro a gente paga o IPVA. Uma parte desse dinheiro, que é parte vai para o Estado, já carimba ali ele para volta para o município. Então, ele tem o valor do município. A Câmara aprovou que uma parte deste retorno do IPVA possa ser utilizado enquanto subsídio para o transporte público. Só que a conta não fecha. Se você fizer isso nesse momento de subsídio ao transporte, com certeza vai faltar em outro lugar. Nicolau, eu queria ouvir a tua opinião também sobre o subsídio. Eu vou adiantar a minha. Eu tenho minhas reservas e também tenho outro pensamento que eu quero te ouvir também, que até, além de ser contra, a princípio, ser contra a ideia do subsídio, eu também entendo que deveria haver uma revisão da gratuidade para que ela seja apenas para quem não pode arcar com a passagem. Esse é o meu entendimento. Então você roubou a minha resposta. É porque a gente sempre conversa, então ele sabe como eu penso, eu sei como ele pensa. Mas eu também, é exatamente isso que eu ia dizer, porque eu acho que a gratuidade é uma coisa assim, ela está meio banalizada. Porque, veja bem, eu vou fazer 60 anos. Agora, dia 4 de abril, eu faço 60 anos. Vou me tornar um sexagenário. E para que eu vou pegar um ônibus de graça se eu tenho poder aquisitivo? Você ainda não vai poder, só com 65. Mas em São Paulo, em Santos também a Câmara tramita também, né? Uma possibilidade, porque tá, inclusive é uma lei federal, né? Já tem alguns projetos também, né? É uma lei federal que a Santos é que desobedece a lei, né? Não, porque na verdade 60 anos é uma lei federal do idoso, não é isso? Não, na verdade assim, a lei você é considerado idoso a partir dos 60 anos, preconizado por uma lei federal. Só que ela, na questão do transporte público, ela faculta ao ente municipal, para tanto o executor, o prefeito das cidades, que eles decidam se a gratuidade no transporte coletivo será menos que 65 anos. Ou seja, na verdade, a lei federal, na lei do idoso, você é idoso a partir dos 60 anos. Mas para gratuidade em transporte público, isso no Brasil inteiro, a partir dos 65 anos. E o gestor municipal é quem decide no contrato, por exemplo, de novo falando do contrato. São Paulo, por exemplo, é 60, né? Porque é subsidiado. O MTU também acho que é 60, os ônibus da MTU aqui de Santos. Não, o metropolitano? O metropolitano, acho que é 60 também. Não tenho certeza. Mas até aí não importa. Uns 60 ou 65, eu não vejo o porquê de utilização de uma pessoa que tem poder, que nem o Zé falou também. Se ela tem poder aquisitivo para isso, eu acho que preconizar é dar uma condição para a pessoa desnecessária. Eu acho que, e tem muitas pessoas que andam de seus carros em casa, tem carro, e andam de ônibus para lá e para cá, gerando um custo, né? E não pagam a condição, e tem condições de pagar. Então, eu penso isso nessa revisão dessa gratuidade, mas isso é uma questão federal, né? E o subsídio também, só complementando o que ele falou, também eu sou contrário ao subsídio. Eu acho que o próprio munícipe tem que pagar. Eu sou favorável ao que já existe. Escolar, ainda existe, né? O escolar, que é 50%. De gratuidade, exato. E tem mais uma outra condição que eu não estou lembrando agora, que você consegue passe também com 50%. Os professores? Professores, né? Tem alguma coisa eu sei que tem sentido. algumas condições que você consegue. Exato. E mesmo assim é fiscalizado o trajeto, né? Ele vale para um determinado trajeto, que é escola, casa. Isso, e não vale no final de semana, por exemplo. Final de semana não vale. Não. Então, esse eu sou favorável. Eu acho que aí você está realmente criando um benefício. Mas assim, subsidiar por subsidiar, porque hoje em dia um empregado do comércio, por exemplo, quem paga a condução desse empregado do comércio é o patrão. Eu, como patrão, pago a condução do meu empregado, desconta no Vale Transporte, então não vejo assim um motivo real. Eu penso que nem o Zé pensa também. Olha, estamos aqui com o presidente da Câmara dos Vereadores de Santos, Câmara Municipal, Adilson Júnior, tem também o Nicolau Albeide conosco. Eu quero convidar ambos, e você de casa também, a acompanhar o nosso quadro especial, que fala dos nossos parceiros, de fato, não é?
os lojistas que compõem a Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, parceiros do programa CDL TV. Nossa equipe foi até a loja da Top Games. Vamos conferir. A Top Game já está estabelecida no mercado há 20 anos. Nós temos 2 lojas, né? No Shopping Parque Balneário, piso térreo, e no Boulevard, Otton Feliciano. Antes, trabalhávamos só com um segmento de videogames. Aí, com o passar do tempo, a gente foi agregando outros segmentos. Hoje, trabalhamos com videogames, eletrônicos, perfumes e brinquedos. Nós temos uma página no Facebook, onde a gente divulga tanto os lançamentos da loja, como todas as promoções, né, que são feitas. Temos também um diferencial, que é o parcelamento no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros, independente de qualquer valor. E a gente prioriza também o bom atendimento ao cliente, né? Contamos sempre com as nossas funcionárias, que são bem atenciosas e dispostas a atender o cliente da melhor forma possível. Neste ano de 2017, eu tenho bastante esperança, né, que seja um ano maravilhoso, um ano cheio de novas conquistas, novos clientes, né, e que a gente possa estar investindo na loja em novos produtos. Enfim, que seja um ano bem próspero. A equipe Top Games agradece ao CDL Santos Praia e ao programa CDL TV. E por essa oportunidade de estar divulgando, né, a nossa loja, quero convidar a todos que não nos conhecem a fazer uma visita. Estamos em 2 endereços, Shopping Parque Balneário, piso térreo, e o Boulevard Otton Feliciano. Venha nos conhecer, os nossos produtos e as nossas formas de pagamento. Grande abraço ao Marcelo, ao Gerson, à família Meneghelli e grandes parceiros da CDL Santos Praia. É uma satisfação, esse quadro para nós significa muito, né, Nicolau? Bastante. E o Marcelo é um cara muito participativo e amigo e colabora muito com a gente lá na CDL. E todos os outros também, lojistas, né, que vão receber a visita. Aliás, se você que é associado, você tiver o desejo que a equipe do parceiro da CDL TV vá até a sua empresa, é só entrar em contato com a gente lá na entidade, não é? Pelo contato @cdlsantospraia.com. Fazer que nem o Luciano Huck, mande sua cartinha. Exatamente. Ninguém manda mais carta, né? Mande sua cartinha que você quer participar. Exatamente. Bom, Adilson, eu falei em 2 temas. O outro, que é uma questão que está chamando muita atenção da população, são esses sucessivos impasses quanto à abertura do Hospital dos Estivadores. Agora tem mais um parecer aí judicial, muito embora ainda não tenha sido julgado, que questiona a contratação da OS, que é ligada ao Hospital Oswaldo Cruz ou não. Dizem que nem sequer é ligada ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É uma OS associada a esse grande hospital de São Paulo. Como é que a Câmara vem acompanhando essa questão? A Câmara tinha uma comissão especial, que era presidida pelo então vereador Marcelo Del Bosco, né, porque alguns temas são subdivididos em comissões, e essa foi uma comissão importante, né, que vem acompanhando primeiro a gestão do hospital. De fato, ele é um grande desafio, né, e o Beide, amigo de casa, na verdade, assim, precisa entender qual é o custo da saúde, né? Mesmo com essa primeira possível abertura, eu acho que, de fato, existem algumas questões mal explicadas, essa é a grande verdade, mesmo para a Câmara, dessas inúmeras datas de abertura e o não acontecimento. Lógico que tem as questões técnicas nessas últimas, agora com a questão dos gases lá que surtiu alguns danos no seu curso, né,
do seu duto lá. Apesar que a responsabilidade é total da empresa. Da empresa que fez o serviço. Parece que eles estão lá refazendo, tal. Depois teve um problema técnico com a questão dos elevadores, ou seja, isso tudo vem retardando o início, questões técnicas do hospital. Né? Então a Câmara sempre vem acompanhando. Agora a gente está num recesso pós novas eleições, né? Recesso das sessões, mas é um tema que, sem dúvida alguma, a Câmara voltará à tona, porque é algo sensível para a população, a gente falando da questão da saúde, e ao mesmo tempo desafiador. Eu posso te fazer uma pergunta assim, meia... Claro. Esse hospital não foi um grande mico para a Prefeitura de Santos? Eu acho... Esse hospital ele não teria que ser, não que não devamos ter, mas muito pelo contrário, não que nós temos que ter um hospital nesse nível, até superior aqui na região. Eu digo, somente a Prefeitura de Santos cuidar desse hospital. Ele não teria que ser um hospital metropolitano ou do Estado. Porque Santos, será que nós vamos conseguir arcar com essa despesa? De jeito nenhum. Sozinho não. Sozinho não. Por isso ele acabará sendo, como já é. Bem, se você for ver a nossa UPA, ela é uma metropolitana. Se você pegar a UPA recém-inaugurada, digamos, ali ao lado da Beneficência Portuguesa, ela, 52% do atendimento dela não é da cidade de Santos. Ela é dividida entre as cidades de São Vicente, Praia Grande, Cubatão e demais outras cidades que acabam carregando o nosso atendimento. Ou seja, então todo hoje o nosso equipamento público, a gente fala isso, ele acaba sendo metropolitano. Quando a gente fala isso, parece meio antipático, né? Falar esse tipo de... Mas é uma verdade. É uma verdade. Né? Uma verdade assim, que tem que ser enfrentada. Não tem jeito. As pessoas precisam de saúde, né? E é uma realidade. Ou seja, é uma realidade. Então você tem uma UPA que faz lá X mil atendimentos mês e metade deles, só para a gente generalizar, não são de munícipes de Santos. O que eu quero dizer? Com certeza os estivadores assim também vai acontecer. Ou mais, né? E por isso o desafio. Claro que todo equipamento público, ainda mais um hospital como esse, que deve ser concebido de porta, né, ou seja, de atendimento e de alta complexidade, ele será metropolitano, até porque ele vai receber verba SUS, que acaba sendo universal, por isso da gente ter que atender toda e qualquer pessoa que chega nesses equipamentos, dependendo da cidade que elas sejam moradoras, né? Então ele acabará sendo. Penso que, de fato, a cidade tem que fazer uma gestão desse hospital, mas todos os entes, seja a federação, o Estado, precisam, de fato, participar, senão realmente não consegue abrir. Ele tem uma estimativa de custo de 11 a 12 milhões de reais mês. Um exemplo há pouco tempo, o CREI, né? Em Cubatão. CREI, né? Em São Vicente. CREI São Vicente. Não, o de Cubatão foi... O Hospital Modelo? O Hospital de Cubatão. Que também fechou por falta de verba. De verba. Então, será que o de Santos vai ter as verbas suficientes? Esse que é o problema. Se não tiver um comprometimento efetivo do Estado e do governo federal, com certeza não terá. Tanto que essa primeira iniciativa do prefeito não vai abrir o hospital na sua totalidade. Ele abrirá em algumas especialidades, agora a maternidade a princípio, e vai por etapas. Claro que é assim mesmo que se concebe um equipamento nesse sentido. Mas, repito, se não tiver a participação do governo do Estado e do governo federal no repasse realmente, não só de leitos SUS, do atendimento e do gerenciamento, com certeza a gente não consegue colocá-lo de pé. Adilson, estamos em cima da hora. Rapidamente, o Marco Aurélio Santos, ele pergunta o seguinte: existe algum projeto referente a enchentes? Estou dando só promessas e promessas. Se tem algum projeto na Câmara nesse sentido? Na verdade, a Câmara não tem projeto nesse sentido, porque não cabe de novo à Câmara. Não dá, por exemplo, claro que um projeto, ele é feito, olha, vamos fazer um projeto de acabar com a enchente. Na verdade, isso não é um projeto, isso é uma execução. O que precisa para a questão da enchente é o que tinha, que começou lá no governo Papa, Santos Novos Tempos, que foi dado o nome de Santos Novos Tempos, que é a macrodrenagem. Para isso precisa de recursos, dinheiro. Né? Então, mais do que o projeto, né, que tem que ser feito um projeto de execução e não um projeto legislativo, precisa de fato existir. Foi a pergunta do ouvinte, o telespectador, né? Marco Aurélio Santos, e o pessoal de rádio é fogo, né? Chama de ouvinte todo mundo. Marco Aurélio, mas é um ouvinte. Não deixa de ser. Também. Obrigado, Adilson. Eu que agradeço, Zé, Riobeide, a todos de casa. Obrigado, presidente. Obrigado. E que CDL, rapidamente, Zé, que a gente possa voltar com o meu projeto do cartão servidor,
que penso que é bastante benéfico aí para todos os comerciantes da nossa cidade. Obrigado. CDL TV, dá uma paradinha rápida, daqui a pouquinho o delegado Carlos Alberto Romano, convidado da próxima metade do programa. Fique por aí, gente. De volta com o programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nossa edição inédita semanal vai ao ar de terças-feiras, né? Das 18 às 19 horas, com reprises em vários horários alternativos, aqui na grade da Santa Cecília TV. É um grande orgulho, um grande projeto de comunicação da entidade, a Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que congrega 1.300 lojistas na Orla de Santos, áreas contíguas, shoppings e tudo mais. É em nome dessa gente que a gente está falando aqui, mandando a nossa mensagem e discutindo temas de interesse da comunidade. Para tanto, vamos falar muito de segurança pública, política, com o nosso convidado, ele retornando depois de um largo período aqui à bancada do CDL TV, o delegado de polícia Carlos Alberto Romano. E prossegue na bancada o Nicolau Beide, presidente da CDL Santos Praia. Romano, tudo que você teve com a gente na rádio semana passada, eu reitero aqui a satisfação de ter você sempre conosco. A honra é minha, Nicolau, Zé e telespectadores da CDL, da TV Santa Cecília. Então, o Romano é nosso consultor de assuntos... Comentário de segurança pública, de segurança pública, né? Agora os assuntos estão pipocando, né? Estão pegando fogo, né? Literalmente. Pegando fogo. Então, é o delegado Romano Paz e Amor agora, a nova fase? Não tem como, né? Não tem como. Eu tenho uma postura decorrente de uma atividade direta com a criminalidade, são 26 anos. Eu tenho minhas convicções pessoais, profissionais como delegado de polícia, como professor universitário. E no meio universitário, claro que você convive com todos os profissionais do direito, advogados, promotores, juízes, que têm uma visão diferente, até pela atividade em si. Só que o Brasil chegou a um ponto, hoje nós estamos com 607.700 prisioneiros, né? 607.700 presos. Tá? 700 até hoje, amanhã pode ser 699. É a quarta população carcerária do mundo. A gente perde para os Estados Unidos com 2 milhões e 200, perdemos para a China com 1 milhão e 600 e perdemos para a Rússia com 680. Em 2018... Mas se você comparar China com uma população de 2 bilhões... 1 bilhão e 300 milhões. A porcentagem é inferior. Sim. E tem outro detalhe interessante. A Rússia também tem uma população maior que a nossa. Bem maior. Então. Perfeito. Então, realmente, nosso número é muito alto. Nosso número é alto. Detalhe, em 2018, segundo informações do Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira vai estar acima da Rússia. Então, a gente chega em 2018 com um número superior ao da Rússia. Por quê? Porque nesses três países, Estados Unidos, China e Rússia, eles estão decrescendo a população com medidas legais, com medidas práticas do Estado no combate. Se você pegar a disciplina da cadeia da Rússia, é totalmente diferente de qualquer outra disciplina. Não que seja... contra os direitos humanos, mas é rígida. Os Estados Unidos também é bem rígido no que diz respeito... O preso trabalha para pagar o seu... Trabalha na Rússia, a sua manutenção. Na penitenciária da Sibéria, o preso durante o dia, ele em momento nenhum senta nem deita. Ele fica em pé o dia inteiro, mesmo que quando não está trabalhando, ele fica em pé. Ele não senta nem deita. É diferente do Brasil. No Brasil fica 24 horas sentado, não deitado, fica de pé. Não faz nada, não fica de pé. Só na hora da rebelião. Não tem disciplina. Então... E o problema que a gente está tendo hoje no Brasil, principalmente com relação ao crescimento das facções criminosas, é do enfrentamento e do desrespeito absoluto frente ao Estado e à sociedade. Exatamente, né? Porque o campo de atuação das facções, pelo menos essa é a impressão, você vai dizer se é o especialista em segurança pública, né? Vai dizer, a percepção que dá é que essas rebeliões só trouxeram à tona um problema que já existia há muito tempo. E hoje está escancarado para todo mundo como essa bomba relógio que é o sistema prisional do Brasil. O que aconteceu ultimamente, na verdade, não foi contra o Estado nem a sociedade. Foi um momento de rivalidade, né, de enfrentamento, da disputa, do controle do crime organizado no Brasil. A entidade de São Paulo, que todo mundo sabe que é o PCC, ela, através de uma organização, e aí que está o detalhe que ninguém fala, através de uma assessoria de profissionais, advogados, contadores, empresários, né, chegaram a um ponto de especialização e de receita anual, 200 milhões de reais,
que eles estão produzindo aí, de expansão em termos interestaduais e internacionais. Da criminalidade. Do PCC, e também tem o Comando Vermelho, que é a outra grande facção brasileira, né, que é do Rio de Janeiro, e que estão disputando o controle de quem é mais forte, e principalmente no controle do tráfico de entorpecentes. O PCC, ele chegou até, temos aí imagens da nossa produção, preparou, lá de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Norte, e o PCC, inclusive, ele já está atuando no Rio de Janeiro, hoje dizem as fontes até em oposição ao Comando Vermelho, Sim. Mas há pouco tempo atrás eles tentaram unir as facções do Rio para criar, talvez até pelo momento de fragilidade do Estado, hoje ainda maior do que outros tempos, para criarem uma unidade para ter ainda mais força, né? Com a ADA, né? Amigos dos Amigos, e o Comando Vermelho. O Comando Vermelho também não aceitou aí essa proposta do PCC. E essa ADA, Amigo dos Amigos, são dissidentes do Comando Vermelho, hoje estão associados ao PCC. Então, essa questão aí, logo, logo no Rio de Janeiro, ela vai eclodir também com muita violência, pelo menos eu entendo assim. É curioso como o PCC ele conseguiu entrar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, em todas as políticas criminosas dele, seja no jogo e seja no tráfico, principalmente, eles não admitem a interferência nem a invasão de pessoas de outro estado. Né? A regionalização é muito forte, principalmente no Rio de Janeiro. O PCC conseguiu estender os braços pelo Brasil inteiro. Hoje ele tem atividades no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, enfim. É claro que são os países que são os produtores, não é, da droga. Veja, num censo penitenciário que vai sair através até da própria exigência... movimenta, só para o nosso telespectador entender, o que movimenta todas essas facções é o consumo de droga, o uso de droga, o tráfico, né, Perfeito. de droga. Esse que cria o volume de dinheiro. Perfeito. Que faz com que eles possam mobilizar essa máquina toda, não é isso? Perfeito. A receita maior... Agora, eu vi, Romano, alguns depoimentos, me corrija se eu estiver errado, de que onde essas facções estão, ou o presidiário entra na facção ou ele é morto. É verdadeiro isso? Não, isso é um pouco de... Ele participa ou ele... Não, isso é um pouco de... que leva o preso a participar? Além da marginalidade, que é óbvio que ele está preso porque é um marginal. É como o trabalhador entra no sindicato, ele vai obter mais vantagens na proteção do grupo, do comando, e por exemplo, na atividade fim, ou seja, o tráfico de entorpecente ele passou a ser controlado pelo PCC de uma forma quase que monopolizada. Ele monopolizou o tráfico de entorpecente. Não é ele absoluto, mas é ele que comanda as principais bocas, vamos dizer assim, né? Ou biqueiras de varejo, né? De venda para o consumidor. Então, quem tenta enfrentar os pontos de venda é como o comércio legal, é um comércio ilegal. A única diferença é que é ilegal. Só que na política deles, eles matam, eles executam, enfim. Então, para para o criminoso querer entrar nesse tipo de comércio, ou para ter a sua loja, vamos dizer assim, ele tem que entrar no partido, senão nesse ramo específico ele não atua. Nós vimos ali a polícia entrando, a manifestação dos familiares dos presos, nós vamos evoluir para esse lado da questão. Eu entendo que desde o episódio do Carandiru, titulado Massacre do Carandiru, eu sinto que hoje os governos estão cheios de dedos para ordenar a entrada da polícia para intervir, porque sabe que vai ter um confronto, e um confronto violento. Lá tem pessoas que matam, esquartejam. E o confronto é o matar ou morrer, né? Não é verdade? Então, eu sinto que os parentes do lado de fora também demonizando a polícia, fazendo várias ações. Ora, você não vê aí uma inversão de valores? Estou dizendo que tem que entrar lá e matar todo mundo, não. Mas realmente não ficou cômodo, nunca foi cômodo, mas não existe uma pressão adicional, até da opinião pública e de parte da mídia, da qual eu faço parte, estou fazendo aqui um meia-culpa, em que a gente também acaba inibindo essa presença do Estado? O que ele está querendo dizer, mais ou menos, nós acostumamos, né, a levantar o tapete e jogar sujeira para baixo. Agora não dá mais. Não estou vendo, então nada está acontecendo. Não é exatamente isso? Olha, o que acontece é o seguinte, esse ambiente de cadeia e de penitenciária, só os profissionais que atuam podem descrever ou falar o que é. O Carandiru, quando a Polícia Militar ingressou, quando se fala massacre, aquilo foi um combate em que os presos
eles enfrentaram a polícia e a polícia tinha que atuar, sendo que ali estava completamente incendiada, era fogo, não tinha luz, estava jorrando água e os presos estavam armados e enfrentando a polícia. E a polícia entrou justamente também para intervir numa briga de facção, era do pavilhão 9 contra os pavilhões, enfim, e houve aquele resultado, que até que foi pouco, os 111 presos mortos. Hoje, você pega nitidamente, a população sabe que entra a metralhadora, entra a pistola, a questão da corrupção. Inclusive com a rede social, hoje eles postam, né? O celular. Colocam na rede social com metralhadoras, com armas. Vergonha, dentro do presídio. Dentro do presídio. Então, e quem é que permite isso? Claro que o funcionário, alguns maus funcionários são envolvidos, alguns profissionais, advogados também, enfim, profissionais que não deveriam fazer, mas fazem. Então, o que a gente precisa ter hoje? Nicolau Izerri, uma reformulação muito grande na lei de execuções penais, nos regimes das penas, que é regime fechado, semiaberto e aberto. O regime semiaberto, ele é extremamente falho. Por quê? Porque na transição do fechado para o semiaberto, muitas vezes não há vagas para o semiaberto. E aí, muitas vezes, o juiz se vê obrigado a colocar no regime aberto um preso perigoso, que não está recuperado ainda para aquele... E vamos combinar que a recuperação, eu não creio muito na recuperação da maioria desses presos, pela violência que eles demonstram ter. Eles não vão se recuperar. Eles vão querer ganhar um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos. Hoje, houve uma divulgação que o desemprego ampliado no Brasil, que é uma matemática até de pessoas que estão ociosas, é de 20 milhões de brasileiros. Nós temos 20 milhões de brasileiros desempregados, teoricamente. Até mais, né? Se você colocar numa população ativa de quase 200 milhões, estão falando em 20%. Então, exatamente. Então, como é que um indivíduo que sai da cadeia, quem é que vai empregar um indivíduo desse? Vai ser difícil. Existe uma discriminação pequena. Muito grande. Não, pequena não, é grande. Ninguém emprega uma pessoa que foi presa por roubo, uma pessoa que foi presa por tráfico. É verdade. Uma pessoa que praticou um latrocínio. Latrocínio é um pouco difícil. Né? É muito complicado. Mas, pois aí vai a teoria da recuperação, né? Porque o ser humano se recupera, ele não se recupera. Qual é a filosofia que a gente tem que adotar de humanidade? Então, nós temos que ter uma preparação. O próprio Estado tinha que preparar, né? Pois Até o próprio Estado poderia empregar essa pessoa para ela se recuperar. Para dar uma chance para avaliar se ele vai se recuperar ou não. Eu creio que sim. Não poderia haver uma transição já para o trabalho, que constitucionalmente o preso pode trabalhar. Ele está talhado para o trabalho, de acordo com uma habilidade que ele desenvolve enquanto preso, seria um handicap para mais falar, olha, ele está se recuperando, mas ele executa serviço de carpintaria. A ociosidade que o preso fica dentro da ele penitenciária só vai fazer ele pensar em coisa ruim, coisa errada. E a partir do momento que o trabalho. Carandiru antigamente eles costuravam bola, faziam caixa de foto. Foi proibido os direitos humanos, que eles não podem ser obrigados. Mas os direitos humanos eles não proporcionam cursos, não proporcionam profissionalização, não proporcionam um amparo religioso. Quer dizer. Sim. Não, aliás, tem ONGs, não vou generalizar todas, são financiadas pelo PCC para preservar os direitos humanos, para o preso ser intocável e ter regalias e privilégios, isso acontece também. Mas nós vimos hoje... Até desvirtuando o trabalho de pessoas realmente que têm um viés humanitário e querem contribuir, fazer uma doação pessoal, né, de tempo e de know-how para que as pessoas possam se ressocializar, porque tem gente que realmente quer recuperar, pode ser a franca maioria, mas que existe gente que está disposta a se recuperar, até pela gravidade do crime que cometeu, como por exemplo, foi um pequeno episódio de tráfico, em pequena quantidade, essa pessoa, eu creio que ele possa se recuperar para a sociedade depois. Principalmente jovem, né? Exatamente. Jovem, eu conheço alguns jovens que tentam, às vezes tem pequenos vícios, e conseguem se desvencilhar do vício, ou tentam pelo menos, e acabam querendo sair da Mas você sabe, como minoria, também eles não significa universo que explique a raiz dessa questão que nós temos, né, Omar? O problema é que a droga, o mal dela, é que ela, quando destrói, não destrói só o indivíduo, né? Ela destrói a família inteira. Então, tive casos, vários casos, em que mães e pais chegavam na delegacia, no plantão, e pediam para matar o filho, que não aguentavam mais. A mãe que era espancada sucessivamente,
Nós temos casos aí, na imprensa divulga, não é um nem dois, são vários, dos filhos viciados, chegam a um ponto do vício, matam a família, matam a mãe, matam a avó. É só pegar na imprensa, digitar para atingir o objetivo dele em relação a que a gente não perdeu completamente, não é que é o objetivo, ele perde completamente o controle da razão, né? Ele perde o bom senso, perde a razão, perde o valor completamente da própria existência e parte para condutas que são incompreensíveis dentro da civilização que a gente tem. Agora, nós temos aí só mudando um pouquinho o quadro, nós temos um quadro de usuários de drogas, gozado, que às vezes tem índoles, são pessoas de boa índole, e não se envolvem nisso, são usuários e acabam virando moradores de rua, acabam virando indigentes. Acontece muito também. Também acontece. Mas não partem para a criminalidade. Talvez pequenos furtos. É verdade. O que acontece, normalmente o pequeno usuário chega a um ponto que ele, para atender o próprio consumo, ele passa a traficar, pequeno tráfico. Então ele vende para um colega, ele vende para um grupo de amigos. Então ele passa a ser um traficante de um grupo. Porque tem pessoas que têm medo, claro, de ir na boca, de ir na biqueira comprar. E tem uma pessoa que faz essa ponte. E os usuários também alimentam esse poder financeiro das facções criminosas. É o usuário que financia isso. E a gente entra na discussão da descriminalização do consumo, que eu particularmente acho um erro. Né? Não que o usuário tenha que ir para a cadeia, eu acho que não. Mas a penalização com atividades rigorosas para que o usuário não fique, né, sem punição. Bom, tem a pergunta aqui da Fabiana Barrio, do Santa Maria em Santos, para o delegado Romano. Mas antes da gente levar essa pergunta, eu quero anunciar que terça-feira, na data original está bem no tema, né? Houve uma fuga de 152 detentos do Centro de Progressão Penitenciária de Bauru. Por que eu falei isso? Porque a pergunta da Fabiana vem nesse sentido. Delegado Romano, você acha que essas rebeliões podem vir para a Baixada Santista? Podem, até porque quem está comandando é o PCC. Se eles derem uma ordem de rebelião... Temos um presídio aqui em Samaritá, né? Moitá ou Samaritá? Samaritá. Temos aqui em São Vicente, né? Temos 2 unidades, né, de detenção. Então, se houver um comando, que existem algumas informações internas que haja uma prevenção, né, e uma atenção redobrada, que é possível que haja uma sequência de rebeliões programadas para desestabilizar a ordem pública. E é o seguinte, Rodrigo Neves do Macuco diz assim, a corrupção é muito grande, entra tudo e tudo custa dinheiro. Tem que acabar com a corrupção dos agentes, diz aqui o Rodrigo Neves. Mas como você acaba isso? Não, tem que acabar, eu concordo com ele, tem que acabar, mas veja bem, como é que você acaba com a corrupção? Com a qualificação, com a seleção, com a capacitação, com a remuneração, que você não pode... Quanto ganha um agente penitenciário? Não sei, uns R$3.000, não tenho... Se for 3 mil, acho que até é muito, não sei, não tenho noção. Ganha um salário desse, aí a corrupção... O pessoal do tráfico lá 10 dentro. mil por mês para ele. Claro, o pessoal oferece X, se o cara não tem uma formação, quem é que vai querer ser carcereiro? Vamos falar. Infelizmente, o nível também, de formação da pessoa. Então, e para aguentar um trabalho que não é fácil. O trabalho para você cuidar de traficante, de ladrão, sabe? Ainda mais no Brasil, cuja o respeito ao funcionário, principalmente esse funcionário, é limitado. Né? É bem complicado. Outra coisa que chama muita atenção é a questão que é questionável, o fator da tutela do Estado, né? Que é o preso que foi morto dentro do... A família faz jus a uma indenização. R$90 mil. Ao passo que as pessoas que tiveram seus entes, talvez executados até por esse preso, não têm direito a nada. E complementando o que o Zé falou, no Brasil matam-se 160 pessoas em média por dia. São mortas por latrocínio. Então, essas famílias teriam direito também de receber do Estado os 90 mil. O preso custa quase R$4 mil por mês, 4 mil. Então, a família recebe 90 mil. Então, nesses 100 e tantos mortos que já tivemos aí, entre Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, o Estado vai ter que arcar com essas... Então, olha só o paradoxo e o absurdo que a gente vive no Brasil. Então, um cidadão que trabalha, que recolhe impostos, que sustenta a estrutura econômica do país, quando ele é... E veja, quando alguém é morto na rua, né, em caso de assalto, enfim, em razão do crime, essa pessoa também tem o direito de indenização, porque a segurança pública é dever do Estado, de proteger o indivíduo, a família e a sociedade. Então, se o preso tem direito porque houve uma omissão do Estado, ora, com mais razão ainda, o indivíduo, por uma
inação desse mesmo Estado, ele tem que ser indenizado, não com 90, mas com 500 mil ou com uma pensão vitalícia. Então, quando... Vocês um pai de família, Claro, chefe de família... Mas vamos pensar numa cadeia bem estruturada, vai um presídio modelo. Aí há uma rebelião e eles destroem tudo que o Estado investiu. O preso também não se vê, não tem que indenizar o Estado também? Você vê essa de Ele não tem que arcar com o prejuízo que ele causa? É bem de público. Alcaçuz, o telhado dano foi ao patrimônio inteirinho público. destruído. De Alcaçuz foi inteirinho destruído. Não, em tese, todos aqueles que praticaram esse delito, que perto dos outros delitos é pequeno, porque ali a gente está falando, já houve confronto, houve homicídios, houve, enfim, porte de arma, porte de droga dentro da penitenciária. Então, nesse sentido também, no mínimo, eles praticaram o dano ao patrimônio público. É mais um crime. E deveriam indenizar, se capacidade financeira tivessem. Né? Então, estou olhando aqui o site da Secretaria de Administração Penitenciária. O salário do agente penitenciário vai da classe 1 à classe 7, vai de R$ 2.695,88 a R$ 3.978,20, tá certo? Pelo menos na tabela, né? Líquido deve dar em torno de 2 a 3 mil reais. Chega um grupo lá, pelo amor de Deus, chega assim, paga 10 mil pro cara por mês e vai ter algumas regalias, não todas, mas algumas regalias. Sim, mas... Não sei se vocês sabem, eu fui o último diretor da cadeia da Ponta da Praia. E quando eu cheguei lá, estava tendo problema de rebelião e tudo mais. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar os carcereiros, chamei o chefe dos carcereiros e falei, olha, se eu pegar o celular, se eu pegar alguma coisa, vai preso. Os primeiros a serem presos são vocês. E eu reduzi, não tive uma fuga lá naquela época. Tivemos alguns princípios de rebeliões, que não tem como você controlar. Né? Era uma população, era 5 vezes mais do que a população interna. Tá. A capacidade, né? Enfim, nós tínhamos, para cada cela, tínhamos 60 presos. E o ideal seria 8, 7. Então é muito difícil você controlar isso. O Estado não te dá condições de você controlar. Você tem que conseguir na unha. É bem complicado. Qual é vamos dizer assim, a índole dessas pessoas que estão lá, trancafiadas, né? Muitos deles ensinam de abstinência de drogas e tudo mais, né? É complicado também. Como você vê a questão da superlotação dos presídios? Porque todo mundo pensa, as pessoas que eu conheço, geralmente, com raras exceções, pensa o seguinte, fala, o cara, ele está lá porque ele fez alguma coisa errada, né? Mas isso também não é agravante, esse seria o ideal. São condições subhumanas também, né? Então, são subhumanas, mas o que o indivíduo, vou te falar, muitos desses, a maioria deles fizeram um mal muito forte, cometeram um injusto muito grande contra alguém na sociedade. Então, também, em tese, seria uma forma de contraprestação da sociedade. Claro que não é o ideal dentro dos tratados internacionais que o Brasil pactuou. O ideal seria instalações adequadas, até para facilitar a vigilância. Porque as estruturas da maioria das penitenciárias brasileiras não permitem, pelas estruturas que são, a própria função do Estado de fiscalizar, de educar, né, de repreender, no caso. Você fez uma continha aqui no começo da nossa conversa de 600... São 607.700 presos hoje no Brasil. 610 mil presos. Em São Paulo são 219 mil. Para quantas vagas? Você fez essa conta? Não fiz, mas você pode... Não, vagas que eu digo, vagas disponíveis. Não superlotação. É 1/6 desse número, 2/6 desse número. Então teríamos aí o quê? Umas 200 mil vagas? A gente tem que... Para criar vagas? Não. Hoje nós temos 600 mil presos. Sim. Nós temos quantas vagas? Entendi. 200 mil vagas. É isso aí. Então temos 600 mil para 200 mil vagas. No máximo. Então temos uma superlotação em torno de 400 mil presos. 4 vezes. Então, 4 vezes. Eu acredito que essa questão tem que passar... O Estado vai entupindo. Por que as delegacias de polícia prestavam um serviço primoroso para o Estado de São Paulo, principalmente? Porque elas seguravam os provisórios. O que está dando trabalho hoje são os provisórios. Por isso que a ministra Carmen Lúcia chamou todos os embargadores do Brasil e falou assim, precisamos resolver o problema dos presos provisórios. Tanto é que eles criaram a audiência de custódia. O juiz hoje, nas prisões em flagrante, ele analisa a possibilidade de deixar o preso solto diante das circunstâncias judiciais do indivíduo, diante dos antecedentes criminais, diante do crime praticado. Então hoje é uma questão de política criminal, porque eles não têm como também, a toque de caixa, construir as vagas necessárias. E só emendando isso que você está falando, então, e essa lei que foi, eu acho que já está tramitando, né, ou já foi sancionada,
que é em segunda instância o condenado ir para a cadeia. É perfeito. Não, mas o que vai acontecer então, se não tem vagas? Vai ter que ser colocado. Esse problema não é da justiça. Porque vai haver problema do Poder Executivo. Você concorda comigo? Não importa, mas em olha... recurso não pode mais. Mas existe então responde preso. Para a sociedade está havendo um problema muito pior, que é o da impunidade. É um absurdo, porque o princípio da inocência, que também é bem discutível, ele existe no processo, na primeira instância. Ora, se na primeira instância houve a condenação, né, se houve a condenação, e mesmo que tenha havido a absolvição e houve um recurso, também é possível, né, ele foi absolvido em primeira instância, mas a acusação recorreu, foi para a segunda instância. Se na segunda instância o tribunal entendeu que o réu praticou o crime e o condenou, eu acho absolutamente correto que ele... Eu vou te falar mais, eu acho que até na primeira instância já devia ficar preso, na minha opinião. Mas aí não ter lugar para prender tanta gente. Não importa, mas o problema não é da sociedade, o problema é do Estado. Esse problema é do Estado de manter a ordem e o indivíduo que cumpre os seus deveres com a sua proteção individual e da família. Você saberia me dizer quantos presídios nós temos do Estado e quantos tem federais? Eu sei te falar que a gente tem hoje uma população carcerária no Estado de São Paulo de 219.600 presos. Tá? Essa é a nossa população carcerária hoje, do Estado de São Paulo. A gente é a maior população carcerária do país. Tá? Depois vem Minas Gerais, etc., Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só tem 96 mil presos. Só porque a gente assiste, apesar que também a nossa população é maior. Mas nós temos, claro que o mais em voga é a penitenciária, né, de Curitiba, né, do Paraná, que tem as penitenciárias federais, tem 2 ou 3 federais para suportar os condenados, né, dos crimes. E eles estão levando as lideranças das facções para essas penitenciárias federal. E tem condições maiores, principalmente com relação ao regime diferenciado disciplinar, que é o RDD. Romano, muito obrigado, delegado Romano. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Você estará sempre conosco, até porque o Romano tem muito assunto com ele. É verdade. Né? Muito obrigado pela participação, tá? Antes de eu me despedir aqui do Nicolau Albeide, quero deixar clara a participação da Cláudia Santos de Ilhéu Baixo. Ela já trabalhou com a Adilson Júnior, que é uma pessoa muito popular, a população de Ilhéu Baixo em especial, da rua Sônia Maria Alves. Desejo uma excelente gestão ao presidente da Câmara. Fica aqui o registro, não houve tempo de passar essa participação, né, para a Cláudia. O Nicolau Albeide também vai estar com a gente semana que vem. Obrigado pela presença e até a próxima. Não só vou falar aqui a mensagem da Cláudia, como vou enviar para o Adilson Júnior a sua mensagem. Tá certo? Bom, obrigado à nossa equipe técnica, à nossa produção, aos nossos convidados e a você de casa. CDL TV volta numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá.